Senhoras e senhores, vamos agora aqui no Futebol Esporte Show falar de vaidade masculina no esporte. É isso aí, a vaidade dos jogadores e dos esportistas. A gente tem exemplos clássicos e claros disso aí. Cristiano Ronaldo, cabelinho dele, todo formado, produzido, olha pro telão quando faz alguma coisa. A vaidade você vê que é um valor muito presente na vida do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Se a gente pegar um pouco mais atrás, tem o David Beckham, outro jogador também, que trabalhou muito bem a sua imagem, né? Quando eu falo vaidade, eu falo de imagem. O que ele gestalticamente está representando para o público? Qual que é a sensação que a pessoa tem ao ver, por exemplo, um jogador que se cuida em campo? É diferente do jogador que não cuida? Como que o público reage? Quem são esses públicos também? Quais são essas pessoas, né? Tem aquele torcedor mais raiz que não quer nem saber disso. O que importa é o desempenho do cara, é a qualidade dele dentro de campo. Tem, de repente, o público feminino, uma parte do público feminino, sem preconceito, evidentemente, mas tem uma parte do público feminino, algumas garotas, meninas, mulheres, que olham a estética, a vaidade, a forma, a imagem do jogador. E para falar sobre esse assunto, uma autoridade, uma pessoa que conhece muito, a doutora Elisângela Ribas, que tem aqui uma clínica de estética, a Estética Bem Viver, que é referência no assunto em todo o estado de São Paulo. Doutora, qual que é então essa grande diferença? Hoje o jogador está mais preocupado com essa forma, e quando eu falo forma, eu falo não só a forma física, mas a aparência como um todo. Está mais preocupado mesmo? Mudou o panorama? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Mudou muito o panorama, né? Hoje os homens são muito vaidosos, muito. A procura é muito grande, né? E começou mesmo com o David, né? E depois o Cristiano Ronaldo, que veio com essa... Ele é uma referência na estética. Se você olhar para ele, você vê que ele já tem uma limpeza de pele, você vê que a pele dele tem uma textura melhor, o cuidado com o corpo, não só com a atividade física, porque eles têm todo aquele preparo, né, de jogador, mas você percebe também que ele faz os procedimentos corporais. Então ali tem toda uma estrutura, e isso é importante, né, para os jogadores. Cuidar fora do campo, a beleza estética influi também nessa questão comportamental, né, no seu próprio desempenho. Dá para falar, né, doutora, que de repente um atleta que se cuida mais, ele pode ter até uma autoestima maior, né? Nossa, muito, influi muito, né? Isso vai, quando você tem esse cuidado com você esteticamente, além da alimentação, todo aquele preparo de jogador, você tá mais feliz, né? E ser mais feliz esteticamente influi também no seu desempenho. Cristiano Ronaldo, né? Você citou que ele é todo produzido. O que você, como uma profissional da área, uma biomédica, o que você enxerga ali no Cristiano Ronaldo especificamente? Olha, que tem uma toxina ali, tem uma toxina que você olha para o rosto dele e você percebe todo aquele rosto bem tratado. Tem limpeza de pele, tratamento de marca de acne, você percebe que ele tinha uma pele, se você pegar as fotos deles mais antigas e pegar hoje a recente, você vê que o rosto dele está transformado. Ou seja, a estética, né? Veio, cuidou dele, tem laser também, que o laser reestruturou essa pele, o microagulhamento que está em alta hoje os homens, a procura para o microagulhamento, porque às vezes na adolescência o homem tem muito problema com acne, principalmente o homem e adolescente vai para o futebol, fica exposto ao sol, né, todo aquele processo de treino e aí vem para o tratamento de estético e consegue fazer um laser, uma limpeza. Então o Cristiano Ronaldo tem todo esse histórico e não só ele, tem os brasileiros também, né, que se você olhar também no começo da carreira e hoje, você percebe que a pele dele melhorou bastante. Eu quero citar, doutor, eu quero que você fale com a propriedade que você tem sobre o Neymar, por exemplo. Então, ele é um caso, se você olhar quando ele começou lá, a base dele, né, e hoje a pele dele, você olha aí nas redes sociais ou no campo, a pele dele melhorou muito, a pele, o cabelo. Então, assim, tá crescendo muito, Marcel, muito. Hoje posso dizer que tá igualado entre as mulheres essa vaidade masculina, principalmente dos jogadores, principalmente. Em qualquer área, tanto do futebol como em basquete, enfim, qualquer área, a procura tá bem grande. Se a gente pegar, né, doutora, você citou bem, né, no basquete, por exemplo, a NBA, jogadores ali, há um tratamento diferenciado com a imagem, né? Muito, muito, né? Eles, além de esteticamente ser alto e tudo, mas você percebe que eles estão sempre no padrão de corpo, ou seja, não é só uma academia.
todos por detrás têm um procedimento estético. Isso é bacana. Então eu saio, vou fazer uma massagem modeladora, uma drenagem linfática. Às vezes a pessoa tem problema para redução de peso, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu venho para a estética para fazer uma drenagem para ajudar, para poder fazer uma reeducação, né, desse corpo, fazer uma modelagem. E o homem tem uma vantagem, viu, Marcel? Perde muito mais fácil peso, melhora muito mais essa gordura localizada do que a mulher. Então eles estão em vantagem na frente, né? A gente citava, doutora, no começo da conversa, o David Beckham, né, o inglês. Isso aí foi mais ou menos na década de 90, ele estourou mesmo em 1998, que ele jogou a Copa pela Inglaterra. E ele sofreu muito preconceito na época, né? 98, falando 19 anos atrás, quase 20. Mudou essa questão do preconceito, porque assim, o futebol, principalmente, ainda é um esporte machista, né? Eu posso falar que a sociedade ainda é machista, infelizmente. Sem hipocrisia nenhuma, infelizmente. Como que a senhora enxerga essa mudança nessa questão do preconceito? Então, no começo, quando a gente começou há anos, né, na estética, tinha mesmo essa violência, né? Mas no esporte, hoje não. Porque a parte de rede social, né, hoje você percebe que você consegue visualizar melhor. Então, você estando mais exposto, você começa a mostrar a sua vaidade. Então, hoje, na verdade, a vaidade, ela faz parte do cotidiano de um jogador. Então, por exemplo, de futebol. Então, ele não vê mais aquele preconceito. Ele começou com ele, as pessoas olhavam, não é pra mim. Só que, de repente, a imagem está exposta. Hoje, você sai com o celular, você tira uma foto. Então, que imagem que eu vou tirar? Então, eu vou procurar o tratamento estético. Então, o fato de se expor demais na mídia fez esse preconceito diminuir. Então, hoje está muito mais fácil. Em 2017, fazer tratamento estético é comum. Porque os ganhos são enormes, né? Muito, a imagem. Se eu tenho uma imagem boa em campo, mas eu tenho uma imagem fora também, com a minha pele tratada, com o meu corpo, isso vai me mostrar, refletir no fato de ser aceito, né? Estar bem comigo mesmo. O dinheiro também, Isso. E aí o que acontece com as grandes empresas? Eu tenho um jogador bom, um potencial, tenho uma pele bonita, tenho um corpo bonito, então eu vou investir nela. Com certeza. Então isso é um retorno muito grande. Então isso mudou muito hoje. Não, perfeito. Eu penso a mesma coisa. Não basta só o desempenho técnico em campo, né? Tem várias situações. Doutora, pra gente terminar, algumas dicas que o pessoal que está em casa assistindo a gente já pode aplicar agora. De repente, a molecada, os homens que praticam o esporte, o que é? São os protetores, as massagens? Dê algumas dicas que a pessoa pode praticar agora. Sim, é importante mesmo. O filtro solar, imprescindível, que faz o treino. Então, acho que o filtro solar tem que ter para o jogador um sabonete específico. Daí é bacana fazer um acompanhamento, procurar um profissional da área da estética que vai orientar. Um sabonete, um filtro solar. E, se possível, tiver marca de acne, trabalhar com um secativo para acne, que geralmente essa idade começam cedo, né? 12, 13, 14 anos, já tem essa profissão a acne, então vou usar um filtro solar, vou proteger com uma loção secativa, isso é básico. E se a pele incomodar com cicatrizes e tudo mais, aí procurar um acompanhamento, uma avaliação que a gente direciona o tratamento. Maravilha, que doutora. Essa então foi a doutora Elisângela Ribas, referência no assunto da estética bem viver. Imagem é tudo, hein? Nos dias de hoje não basta só tecnicamente, tem que ter algo a mais e esse algo a mais pode ser um dos fatores da imagem. Futebol Esporte Show falando de vaidade no esporte, vaidade masculina.